Lucas, uma dúvida que pode ser bem comum aí com os indivíduos que estão assistindo o nosso vídeo é se eles devem ou não continuar a tomar a medicação psiquiátrica neste momento de Covid-19. Ou seja, alguma coisa mudou para não tomarem um medicamento? O que você recomenda para esses pacientes? Olha, os pacientes devem sim continuar a tomar todos os remédios de uso crônico. A doença psiquiátrica, ela também é uma doença crônica na maioria das vezes. Assim como hipertensão, diabetes, você tem que tomar os remédios regularmente, a doença psiquiátrica também, né? Então não devem em momento algum parar os remédios. Principalmente porque o Covid é uma síndrome gripal. E a síndrome gripal, até onde a gente sabe hoje, ela vai ser tratada com alguns remédios do dia a dia, né? Dipirona, paracetamol, hidratação, algum remédio para diminuir a náusea ou vômito, né? E isso não atrapalha você manter os remédios de uso psiquiátrico, então deve ser usado sim. Então não tem por que parar, né? Nesse momento de quarentena, coronavírus, Covid-19, as pessoas com muitas incertezas e vivendo juntos na mesma casa 24 horas por dia, quais são as dicas que as famílias podem ter entre o relacionamento pai com filho, o marido com a esposa, os irmãos, né? Sim. Quais são as dicas, né? Muitas das casas não são casas grandes, não são apartamentos grandes. Quais são as dicas que a gente pode dar para o pessoal que está assistindo o vídeo, que está em quarentena, que está em home office, por exemplo? Quais são as dicas? Eu mesmo estou em home office. Eu mesmo estou em home office e tenho que passar pano, né? Tem que lavar louça. Então, uma coisa importante, Ricardo, é isso. É você talvez ter uma divisão clara das tarefas, né? O que os artigos estão dizendo é que é importante manter uma rotina mesmo em home office, mesmo com as pessoas unidas. Por quê? Porque você vai precisar produzir para o trabalho e você vai precisar fazer coisas em casa. E não dá para ficar misturando isso o tempo todo, né? Então o que é recomendado é que haja uma adequada organização da família. Então uma dica para os nossos clientes, né, é que vocês devam separar as tarefas. Então, por exemplo, o marido pode ficar com todas as louças da refeição. Então, a louça e a cozinha vai ser do marido. A parte de limpeza e roupa vai ser da esposa. Para não haver sempre olha, você precisa fazer aquilo, ou você não fez aquilo. Haja uma divisão mais justa e organizada. Então, uma coisa importante é organizar a rotina, né? Tem pessoas que acham que vou acordar tarde porque eu estou de home office. Não é verdade, né? Em home office você vai trabalhar mais, você vai ter mais coisas para fazer, a sua rotina vai ficar mais estressante. A gente não está acostumado a trabalhar em home office, né? Não está acostumado a trabalhar de casa, então vai ter que ter uma rotina para acordar, tomar o café, organizar a casa, né? Uma casa organizada também é um fator importante de organização interna, né? Então isso que a gente até em consulta psiquiátrica a gente avalia isso. Como que você organiza a sua casa é organizada, não é? Porque isso é um sinal de organização interna, né? Se você está muito desorganizado internamente, é comum você desorganizar o meio, é comum você não cuidar da sua casa. Então, organizar a rotina, dividir as tarefas e eu aconselho também que a família combine horários não de isolamento, né, mas assim de individualidade. Então assim, o marido vai ter um horário que ele vai poder ficar lá vendo as besteiras dele no grupo de amigos do WhatsApp, por exemplo, que todo homem faz, né? Fica lá uma hora fazendo só aquilo. A mulher vai ter um período em que ela pode se dedicar a uma série e assim há um revezamento, né? Para que não só a mulher fique com os filhos e o marido fique só trabalhando e haja só conflito, né? Que se divida. Talvez o marido vai ter que cuidar um pouco dos filhos para deixar a esposa livre para assistir a série ou para fazer uma coisa de autocuidado que ela não está podendo fazer no salão de beleza, né? Então isso é muito importante. Eu acho que isso mantenha a saúde emocional, como a gente fala. E quem está em home office se vestir como tal, né? Então acorda de manhã, põe uma camisa, põe um paletó, no caso igual você, Lucas, que está agora em home office, está fazendo isso, né? Toma banho, põe a camisa. Sim. Como se fosse atender no consultório. Assim, eu não sei se a gente vai conseguir pôr a mesma roupa, né? Às vezes você vai colocar uma camisa mais social, uma roupa social para até se adequar, né, emocionalmente. Mas uma outra flexibilidade é algo que os estudos mostram como sendo positivo, né? A questão de você
poder ter um pouco mais de liberdade com suas roupas, né? Mas é claro, assim, não dá para você ficar o dia inteiro de pijama, né? Eu acho que isso é uma coisa que emocionalmente traz uma carga negativa. Acho que tomar um banho, pôr uma rotina de se cuidar, isso eu acho que vale a pena e deve ser mantido, assim.